Com o crack, tudo o que você ama na vida vira pó. Amor à vida. Crack não. Oi, meu nome é Sara Oliveira, eu sou editora do Caderno Geral do Jornal O Estado, que há mais de um ano desenvolve o projeto Amor à Vida, Crack Não, idealizado pela psicanalista e advogada Rossana Brasil, juntamente com o psicanalista Odailson da Silva. O projeto tem a missão de trazer orientações e informações sobre o tema, protagonizando a luta contra o uso de drogas no Brasil, hoje uma das maiores mazelas sociais da atualidade. A gente vai conversar com duas participantes do projeto, a psicóloga Sabrina Matos e a diretora institucional do Jornal O Estado, Solange Paliano. O que levou o Jornal O Estado a essa iniciativa? Sara, esse projeto ele vem se desenvolvendo desde o ano passado. Nós convidamos pessoas que tinham a ver com esse tema drogas, delegados, psicólogos, estudantes, pessoas que usuários de drogas, professoras que escreviam sobre o tema. E a partir de agora, em agosto, nós vamos ter uma segunda etapa do projeto. Esse projeto, ele teve a iniciativa porque a gente viu que o problema das drogas hoje no Ceará e no Brasil é um problema seríssimo. A droga está, eu posso até dizer, afirmar, é um genocídio, é um novo genocídio, eu considero isso, da nossa juventude e também não só da nossa juventude, de crianças de 10 anos, como também de adultos. E você sabe que o jornal tem um orfanato. E nesse orfanato, a maioria das crianças são de famílias que são vindas de pais alcoólatras ou drogados. E também na nossa família, nós vivenciamos um caso desse, que sempre foi a sociedade de Fortaleza, nossos amigos tinham conhecimento disso. Nós perdemos há pouco tempo um irmão. E essa bandeira da gente, antes de acontecer isso, a gente vai continuar e vai fazer com que a droga, que a gente faça tudo para outras famílias não vivenciem o que nós vivenciamos e que tantas de Fortaleza vivenciam e escondem. Então, Sara, e nós resolvemos essa segunda etapa do projeto, vai iniciar agora em agosto, serão feitos 5 fascículos. E nós convidamos a professora Sabrina, que é psicóloga, ela que escreveu os fascículos, ela é responsável pelos fascículos, e vão ser, como você mesmo falou, terão assuntos desde da prevenção das drogas, os efeitos das drogas, até ao tratamento das drogas, como também tem as drogas, como é que está a escola, na família. A professora Sabrina vai dar mais detalhes sobre os fascículos. Sabrina, qual que é a importância de expor essas informações, de levar à sociedade os detalhes de uma mazela social que hoje atinge os 184 municípios cearenses? Não, eu acho que antes de mais nada é a possibilidade de falar sobre o assunto. Enquanto a gente não escancarar, literalmente, enquanto a gente não expor esse cenário para o grande público, o tema vai sempre ficar sendo encoberto. Então, assim, ora, no sentido de considerar quem usa droga é coisa de malandro, de vagabundo, de quem não quer nada com a vida, ou então descambando para um outro lado, de considerar simplesmente que é uma doença e pronto. Eu acho que um projeto como esse, vai possibilitar certamente não só os fascículos, mas todo o projeto, todas as etapas do projeto, vão possibilitar aí uma marcha mesmo no sentido de falar, de ouvir profissionais, de ouvir usuários, de ouvir pessoas a respeito do assunto. Onde é que a gente pode tratar essa temática? A sociedade ela tem um papel específico quanto a isso, a escola, a família. Como é que isso é abordado dentro do projeto para que cada um saiba o seu papel, no sentido de prevenir ou de tratar? São etapas distintas, mas que estão necessariamente relacionadas. No projeto, em particular, nos fascículos, a gente faz, no primeiro momento, uma apresentação bem panorâmica a respeito do cenário. No segundo momento, a gente fala das drogas, dos sintomas, dos efeitos, dos vários tipos de drogas, passando pelo álcool, pela maconha, cocaína, crack, benzodiazepínicos, antidepressivos.
Depois a gente fala sobre a importância da família, né, do contexto da família, do contexto da escola, da sociedade, da cultura de uma maneira geral e a relação disso com as drogas. E aí a gente vai pontuar, a gente vai apresentar muito do que a gente chama da falência das funções parentais. Né? Por que será que as crianças, a Solange falou, né, crianças de 10, tem criança de 6 anos, né, utilizando crack. Há um pouco tempo atrás foi notícia em todos os jornais aqui da cidade, né, um garoto que foi morto, né, por traficante quando tinha 10 anos, mas ele começou a fazer uso de droga aos 6. Então, assim, o que está acontecendo com a família, o que está acontecendo com a escola, o que está acontecendo com a cultura de uma maneira geral? A gente está falando da cultura ocidental, né, mais particularmente aqui da nossa. O que está acontecendo para que as pessoas, nesse momento, recorram a essas substâncias? E esse é um assunto abordado no terceiro. No quarto, a gente vem falar de algumas estratégias de prevenção que necessariamente incluem tanto família, quanto a escola, quanto a sociedade, governo, a mídia, né? E aí a ideia, o projeto aqui do Jornal do Estado. E, fechando no quinto, a gente fala de algumas estratégias de intervenção. Né? Como é que a gente pode intervir, né, no sentido de uma terapêutica. Você, como mãe, né, como profissional da rede de comunicação, como é que você pode perceber essa problemática e ao mesmo passo, pensar em possíveis soluções? Cara, eu acho que nós, o Jornal está tentando, né? Eu acho que está tentando ajudar a sociedade com esse projeto, porque cada vez as famílias estão mais, eu não sou psicóloga, a professora Sabrina, mas como mãe eu sinto isso, cada vez as famílias estão mais distantes dos filhos. Eu acho que tem que ter uma aproximação maior das famílias com os filhos. Eu acho que é importantíssimo a mãe e o pai saber com quem o seu filho está andando, porque por mais orientação que a gente tenha, por mais educação que a gente tenha, por mais que a gente dê uma boa escola, sempre pode acontecer da criança ir para as drogas, entendeu? Então tem que ter amor, mas não também só deve ter só amor, tem que ter limite, porque hoje as crianças estão muito sem limites, entendeu? As mães e os pais passam o dia trabalhando e as crianças dentro de casa, com empregadas, quando tem empregadas, ou então sozinhas, né? Então eu acho que toda criança precisa de limite. E eu vou dizer uma coisa, sabe? A maioria dos pais não sabem isso. Mas você conta nos dedos hoje aqui em Fortaleza quem é um jovem que não fuma maconha. Você conta nos dedos. É porque os pais não estão tendo conhecimento do que está se passando na casa deles. Aqui tem escolas que tem caixinha do dinheiro da droga. Isso aí esconde, isso aí escondido, ninguém fala nisso, existe isso em escolas em Fortaleza. E não é escola pública não, é escola privada. Porque as pessoas só falam de droga das escolas públicas. Mas hoje a realidade das escolas particulares de Fortaleza tem droga em todas as escolas. A gente pensar na liberação da maconha, a gente estava discutindo isso aqui um pouquinho antes, é um negócio complicado, né? Assim, bom, será que se liberar, né, vai diminuir o uso? Né? Não é isso que os dados mostram. Será que não, é crime? E aí entra em cena a questão da quantidade, né? Dependendo da quantidade que o sujeito for pego lá, né, usando, ele é considerado um usuário ou um traficante. Assim, como é que... porque aí me vem Michel Foucault, né? E assim, o vigiar e o punir, né? Assim, até que ponto o sujeito é livre ou não. Mas a gente está falando de uma problemática assim, que vem destruindo mesmo, né? Famílias, e vem destruindo a infância, a juventude. Então, não existe uma opinião, né? Eu não posso aqui falar assim, como é que pensa né, a psicologia, como é que pensa a medicina. São olhares bastante diferentes. Né? Dentro de cada campo do saber, você tem olhares bastante divergentes. Né? A questão eu queria que você falasse um pouquinho mais quanto à questão da dependência, porque se vê que muitos tratamentos são vinculados, tem essa teoria da doença e da dependência química como real, como uma doença, né? Aí a gente teria que definir, né? Dependência, definir doença, né? Assim, a gente vive também num tempo onde todos os sintomas são logo patologizados.
tudo é doença, né? O que há bem pouco tempo atrás não era considerado doença, hoje em dia é. Essa leitura que eu faço, né, de que é uma escolha, não invalida a possibilidade de tratamentos, de terapêuticas, de intervenção ou de intervenções. Né? Assim, é uma leitura. Né? Assim, claro, existem outras leituras? Existem. Né? Assim, existem, né, vários profissionais que consideram de cara que é uma doença. Muitos, aliás, vão colocar que a droga é só o que está aparecendo, mas na verdade tem uma doença que sustenta, uma doença anterior que sustenta o porquê que o sujeito enveredou pela droga. Né? E aí pode ser, às vezes, né, uma esquizofrenia, pode ser um transtorno de humor, pode ser um quadro né, de transtorno de personalidade, e o sujeito, em função disso, vai fazer uso da droga. Mas ainda assim a gente não está falando de causa. Porque assim, qual é a causa? Né? O que leva um sujeito a buscar droga? Não vai existir uma explicação única, é particular, é individual. Tem a ver único e exclusivamente com a história de vida daquele sujeito. As palestras, inclusive fazem parte do próximo passo do projeto protagonizado pelo Jornal Estado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas palestras, onde que elas vão acontecer, com qual periodicidade. Essa terceira etapa do projeto, nós convidamos a professora Sabrina para ela fazer palestra. Nós ainda está em andamento o projeto, ainda não está formatizado, né? Então, mas de princípio vão ser palestras em escolas e a professora Sabrina que vai dar palestras em escolas. Vão ser em escolas públicas e em escolas particulares. E depois nós também vamos fazer camisetas com a logo da nossa marca para distribuir para as pessoas artistas, humoristas da terra, de fora, pessoas que formadores de opinião pública, vestirem esta causa para orientar, para mostrar à sociedade que o problema existe e que nós temos que tentar ajudar os nossos jovens e as pessoas que estão envolvidas também na droga. Como há crianças que usam drogas com 6 anos, crianças dessa idade já têm de estar prevenidas, já têm de estar conscientes, elas conseguem estar conscientes, Sabrina, da problemática, sim, dos efeitos. Com uma criança dessa idade? Isso. 6 anos? Isso. Eu lembro que na minha pesquisa de mestrado, lá na Faculdade de Medicina, eu conheci um garotinho que, assim, era inacreditável. Se alguém me dissesse, eu não acreditaria. Ele tinha 3 anos na época. Os pais eram traficantes, tinham abandonado, ele morava com um casal de tios, que também eram usuários de drogas, e aí era a casa, né, aquele barraco, como eles chamavam, assim, as coisas iam desaparecendo, né, para vender, para comprar. Ele atendia o telefone comunitário, 3 anos, e dizia assim, é pó, tem não, tem pedra. Isso está lá, né, na minha dissertação de mestrado, a fala desse garoto, que eu nunca esqueci. Então, assim, como é que fica o registro, né? A criança tem a clareza do que isso significa? É possível que não. Né? Assim, né? Ela é refém, né, de uma situação. Esse garoto é uma refém, né, de uma sociedade perversa, né, de uma estrutura, né, decadente, que precisa ser pensada, né, assim, que precisa ser informada. Não sei se é só informado, porque informação a gente tem, né? Mas assim, a gente precisa avançar nisso. Né? Eu acho que é demarcar mesmo aí um tempo para para que essa questão seja apresentada, seja colocada sem, né, sabe, sem papas, né, na língua, sem nenhum tipo de pudor. É falar. Eu queria agradecer a presença da Sabrina Serra Matos, da Solange Palhano, parabenizá-las pelo projeto Amor à Vida, agradecer também aos apoiadores, OAB, FEComércio, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Centerplex Cinemas e Agência Síntese. E convidar a todos para acompanhar os fascículos que começaram a ser distribuídos em agosto, a informar-se, orientar-se e entrar também no protagonismo da luta contra as drogas. Uma campanha do Jornal O Estado, o jornal que mais cresce no Ceará.